o valor da voz profética. Você tem voz profética, amém, meu irmão? Voz profética. Você abre a sua boca e começa a declarar as coisas de Deus, as coisas da fé. Começa a declarar aquilo que você crê. É nada mais, nada menos do que a voz profética sendo liberada. Profetizar é fundamental. Declarar o que cremos. Uma observação aqui, algumas observações. Nós vamos caminhando aqui, ok? Vamos caminhando em algumas observações aqui, alguns pontos acerca da palavra profética. O primeiro aqui, a palavra profética é eficaz. Vale a pena liberá-la, aleluia, porque ela é eficaz. Isaías 55, do 10 ao 11, olha só o que diz. Isaías 55, do 10 ao 11. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, sem que primeiro regue a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a designei. Olha que garantia maravilhosa que nós temos acerca da palavra liberada. Nós falamos a palavra do Senhor, aleluia, queridos. Nós somos profetas dele nessa geração. Profetas, aqueles que declaram a sua palavra. Os profetas da antiguidade, no Antigo Testamento, declaravam, eram profetas, porque declaravam coisas futuras. E declaravam a palavra do Senhor de orientação, a palavra de exortação, a palavra de consolação, a palavra do Senhor sendo liberada, condizentes a coisas futuras e tratando de coisas presentes. Mudem, atualmente, naquele momento ali, o profeta chegando e dizendo: atualmente, nesse momento, no presente, vocês estão desviados, voltem-se para o Senhor. É o profeta liberando a palavra profética. Mas a questão é que nós temos a garantia de que essa palavra liberada vai resultar, vai trazer resultado, ela é eficaz. Olha só o que diz aqui, uma observação em Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Não é a minha palavra fogo e martelo que esmiuça a penha? Ou seja, queridos, aparentemente pode até não estar acontecendo nada ao liberarmos a palavra do Senhor, mas está acontecendo. Algo aconteceu, mesmo que apenas uma breve pancada na rocha, uma sutil pancada na rocha com um martelo, que se você bater em uma rocha, por mais grande que seja, com o martelo constantemente, batendo, aos poucos vai saindo pedaços, pode levar um tempo, mas a insistência das marteladas vão esmiuçar a rocha, vão deixá-la em pedaços. Eu tenho falado, eu tenho declarado a palavra do Senhor, nada tem acontecido. Eu falo para ele, eu falo para ela do Senhor, eu falo da palavra de salvação, mas nada muda, parece que entra por um ouvido, sai por outro. Quem disse isso? Não se engane, tem eficácia, está batendo. Cada palavra liberada, uma martelada. Pá. Está saindo um pedaço, aquele pedregulho vai ficar todo esmiuçado, quebrantado. Está acontecendo algo. Ela é fogo. A minha palavra é fogo, diz aqui. É uma chama. Aos poucos, a palavra profética, ela vai aquecendo os corações. Foi assim conosco, queridos. Foi desse jeito. Quantas e quantas vezes as pessoas pregando para nós, pregando no decorrer da caminhada, e as pessoas falando de Jesus e a gente ignorando, e a gente às vezes, não quero saber disso, não quero saber de Deus, negócio de igreja, sei lá o quê. Mas saibamos que toda vez que alguém liberava uma palavra profética, uma palavra evangelística, um pedaço daquela pedra gigante, aquela dureza
do coração ia sendo esmiuçada. Diga: a palavra profética é eficaz. Amém? Isso tudo é importante analisarmos para nunca calarmos a nossa boca, nunca acharmos que não vai adiantar. É uma palavra eficaz, tem poder. A palavra profética também é vital. Vital. O que é algo vital? É algo indispensável. É algo acerca de vida ou morte. Ela é vital. Provérbios 29, 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Não havendo a palavra profética, não há orientação, não há direção dada, não há despertamento. Porque a palavra profética é a verdade sendo dita. É a verdade, e a verdade é a única coisa que vai anular os enganos dos corações. E o inimigo das nossas almas trabalha com a mentira, ele é o pai dela. Ele é o pai dela. E é através da mentira, na qual ele prende as pessoas, que ele vai destruí-las. Mas a palavra profética é verdade. É a palavra do Senhor, ela é a verdade. E ela, uma vez liberada, ela traz instrução. E as pessoas não se perdem. Não se perdem. É necessário proclamá-la, porque ela é vital para quebrar os enganos da alma, os enganos dos corações. Aleluia, queridos. Nós somos portadores da verdade de Deus, né? Nós que somos seus filhos, seus servos, somos a igreja. Nós temos que anunciar a verdade, sempre. A verdade não pode ser detida. Muitos tentam detê-la, muitos tentam prendê-la, censurá-la, mas ela sempre vem à tona, sempre vem. Ela é indestrutível. Ela não precisa de escoras, de artifícios. Não, ela é uma estrutura sólida. Agora, a mentira nós sabemos muito bem, ela é falha, ela é frágil. Ela sim precisa de escoras, de artifícios para ser sustentada. E os homens tentam, queridos, tentam manter a mentira o máximo que podem. Mas aí a verdade sempre triunfa, sempre, sempre. E ela traz luz aos corações, luz. E quando ela vem com tudo. Ela vem, querido, o peso da verdade é muito impactante. Quando a bigorna, a gente costuma usar, né, essa expressão, a bigorna da realidade. A bigorna da realidade vem e cai na nossa cabeça, a gente cai na real e diz: cara, como eu estava enganado. Essa aqui é a verdade. E a gente tem a escolha ali naquele momento de decidir: continuarei na mentira ou vou para a verdade? E é um momento ali de decisão. Cara, agora que a verdade foi revelada, eu tenho que ir para ela, eu tenho que ir para a luz. Não quero mais viver no engano. A verdade veio a mim através da palavra profética. A palavra do Senhor foi liberada. E não havendo essa palavra, a perdição, a corrupção. Então nós vimos aqui que a palavra profética é eficaz, a palavra profética é vital. E sem a voz profética nada acontece. É necessária a voz profética para a coisa começar a acontecer. A coisa que eu digo é a restauração, a transformação. Em Ezequiel 37 você conhece, né? Tem que profetizar, filho do homem. Profetiza, fala aos ossos secos. Mas está um negócio aqui tão feio, Senhor. Está um negócio aqui que, olha quantos ossos secos, meu Deus, por onde eu ando, onde eu olho aqui, esse vale imenso, quanta sequidão, quanta morte. Senhor, tem certeza? Será que eu profetiza, cara? Fala! Mas tem jeito?
E tu acha que tem jeito, filho do homem? Eu não sei, é tu que sabe, Senhor. É tu que sabe. Só tu, porque isso aqui já está fora da minha jurisdição humana. Humanamente não tem como. Aí o Senhor então profetiza. Libera a palavra profética sobre esses ossos. Declara carne, músculos, nervos. Declara pele e invoca o Espírito. Invoca o Espírito. Queridos, como é poderoso isso. Em nosso lar, nas adversidades da vida, temos que liberar essa palavra. Senhor, isso vai mudar. Senhor, eu declaro, em nome de Jesus, isso vai acontecer. Haverá transformação nesse coração, Senhor. Haverá transformação. Haverá um novo tempo, uma nova forma, um novo aspecto. O que é caos vai se transformar em bênção, em paz. Aleluia. Glória a Deus. Nada acontece sem essa voz ser liberada. Outro ponto. A palavra profética não deve ser negada e nem falsificada. A palavra profética não pode ser negada e nem falsificada. Jeremias 23, do 30 ao 31, muito forte isso aqui, irmãos, muito forte, se liga aí, olha, Jeremias 23, do 30 ao 31, portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Uau, diga uau, uau, né? Aquele momento que a gente fica assim, entorta a boca para baixo, né? Uau! Ele está exortando aqui os profetas. O profeta Jeremias exortando os profetas que negam a voz profética às pessoas. Negam a voz profética. Ele nos deu palavras de vida, amém, queridos? Nós cremos nela e por isso profetizamos e falamos. Crie, por isso falei. Mas aí, se nós retermos, não vou liberar a palavra profética. Quantas pessoas, queridos, precisando de uma palavra profética, não é verdade? E Deus exortando aqui duramente: eis que sou contra esses profetas, diz o Senhor, que negam, furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo, que não liberam aos que precisam ouvi-la, por um interesse pessoal. Eu não vou falar, por medo, não vou falar, porque se eu falar a palavra profética, se eu exortar, se eu orientar, vão me criticar, vão me perseguir. E Deus dizendo: fale dela, não negue a palavra profética a ninguém. O 31, eis que sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse. Isso é muito forte. Aí aqui é outro tipo de profeta, aqui um outro comportamento negativo do profeta, de alguns profetas aqui, que eles não negavam a palavra. Quer dizer, eles não davam a palavra verdadeira, eles falavam palavras que eram suas mesmas, ainda diziam: o Senhor que falou, o Senhor que disse, também por interesses pessoais, para manipular. Hoje tem muito isso, queridos, hoje tem muito, palavras proféticas com muitas aspas, sendo liberadas apenas para manipular, apenas para enganar, e dizem: foi o Senhor que falou, mas o que o Senhor disse se cumprirá. E esses que fazem isso com certeza serão envergonhados, porque proferem mentiras, proferem trevas, e aí estarão muito em breve em ruína. O Senhor nos manda liberar a palavra dele, amém? E não retê-la, porque essa palavra não deve ser negada e nem falsificada. Estão acompanhando, queridos? Amém? Uma observação aqui: grandes profetas como Elias declararam aos reis e ao povo a palavra profética de consolo, exortação e juízo.
né, queridos? Porque sem isso o povo se perde, o povo se corrompe. Sem a palavra de consolo, o povo pode se perder também. E assim também é necessária de exortação e juízo. E Elias, eu quero pegar aqui esse profeta como exemplo, que enfrentou um período muito difícil ali em Israel. Um período em que o povo estava corrompido, terrivelmente corrompido, na idolatria a Baal. Vocês conhecem o contexto aqui dessas passagens falando de Elias. E Deus usou muito a vida desse homem para declarar a palavra de juízo, de exortação, para trazer o povo despertamento. Abandonem a idolatria a Baal, abandonem Baal e voltem-se ao verdadeiro Deus. E nós sabemos quem encabeçava ali em Israel essa idolatria, quem praticamente trouxe essa idolatria para dentro de Israel. O nome dela é Jezabel, a serial killer de profetas, a assassina de profetas, Jezabel. E através dela uma grande corrupção, um grande desvio espiritual ocorreu ali naquela nação. E Deus começou a usar Elias para trazer despertamento, restauração espiritual na nação. Mas Deus começou a trabalhar com o povo através de juízo. O primeiro ali que nós observamos muito bem é uma grande seca que veio sobre Israel, anos de seca. E aqui nós lemos em 1 Reis 17:1, olha só, 1 Reis 17:1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Que tremendo, amém, queridos? A palavra profética de juízo sendo liberada para sacudir a nação, para ver se o povo se voltava. Porque a partir do momento em que se institucionalizou, praticamente foi isso, foi institucionalizada a adoração a Baal naquela nação. Quem adorasse outro seria punido. Mas havia homens que guardavam em seus corações a palavra profética do Senhor, e que não queriam retê-la, mas queriam liberá-la, mesmo à base de perseguição. Tanto que Jezabel mandou matar, exterminar aqueles que liberavam a palavra profética. Matou muitos e muitos, centenas de profetas. Perseguiu arduamente, e eles tiveram que viver escondidos, protegidos por outras pessoas que ainda adoravam o Senhor e guardavam e protegiam eles. Foi uma grande guerra naquele período, uma guerra espiritual tremenda. Esse homem Elias se posicionou com a voz profética, e ele liberou uma palavra de juízo e disse: não vai chover por anos, Acabe. E não choveu, uma grande seca se instalou. E desde quando a adoração a Baal se instalou, só bronca, só atraso, só miséria em Israel. E sempre foi assim, né? Sempre que o povo se desviava da palavra profética, da palavra de vida, da palavra do Senhor, acontecia isso. Sempre caos, seca, miséria, caos total. Faz o B, né? Faz o B. B de Baal. Se eu fosse dessa época e vivesse nesse contexto aqui, nessa época, e sendo o adorador do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, eu diria para os profetas, para os adoradores de Baal: faz o B. Cara, tá uma seca, né? Há anos que não chove, o adorador de Baal dizendo. Eu diria: faz o B. Continua fazendo B então. Né? Caos, miséria,
E Deus tratando, começando ali uma grande restauração. A gente vai caminhando nisso aqui. Eu já estou caminhando aqui, já estou mais da metade aqui com vocês, meus irmãos, no que tenho a compartilhar aqui nessa parte 1. Então, a palavra profética exorta e consola. E o profeta Elias declarou essas palavras, e assim se cumpriu, conforme o profeta diz, palavras do Senhor. E a palavra profética perturba as trevas, porque a verdade perturba os que estão em trevas. E aqui em 1 Reis, lendo aqui mais alguns versículos com vocês, por favor me acompanhe. 1 Reis 18, do 16 ao 19. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe o anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Aqui contextualizando, o rei Acabe, que era o rei da época, marido de Jezabel, que um tremendo banana, como nós costumamos chamá-lo, né? Aquele homem que deixa a mulher montar em cima dele, porque ele, sendo um israelita, deixou uma estrangeira, casou com ela e deixou essa estrangeira trazer idolatria para o povo, para o seu povo, e deixou ela coordenar toda essa questão espiritual em meio ao povo. E ele deixou, que tipo de rei é esse? Um banana, né? Um cara que não tem pulso, e se tornou um idólatra também. E ele penando ali, irmãos, com a seca, junto com seu povo, ele chama esse homem aqui, Obadias, para ir procurar algum local onde ainda há relva, onde há vegetação, para pegar essa vegetação e dar pelo menos para os cavalos comerem alguma coisa. E Acabe se divide para um lado, vai para um lado, Obadias vai para o outro. E a Bíblia diz que Obadias era um homem temente ao Senhor, ao Deus verdadeiro. E ele protegeu 100 profetas do Senhor. Ele guardou, ele escondeu esses profetas de Jezabel, para que eles não fossem mortos por Jezabel. E ele escondeu 50 em um lugar, 50 em outro, e os alimentou com pão e água. Os sustentou por um bom tempo, por anos, protegendo esses profetas do Senhor. Olha que coisa linda. Protegeu a lista de Obadias, né? Não tem a lista de Schindler. Isso aqui é a lista de Obadias. Quem pegou a referência pegou, né? Ele protegeu esse homem temente ao Senhor. E Obadias se encontra com Elias, e eles conversam. E Elias fala para Obadias, Elias escondido, para não ser morto por Jezabel. O Senhor disse: fica aí escondido. Aquele momento de seca, ele ficou em um riacho, bebendo do riacho, sendo alimentado por corvos. Aí o riacho secou, ele foi até a casa da viúva de Serepta. Lá teve aquele milagre do óleo que não acabava, do azeite, da farinha que não acabava. E ele ficou ali, se escondeu. Mas até o momento que o Senhor disse para ele se manifestar. E ele se manifestou a Obadias. E Obadias: cara, agora eu estou lascado, porque eu sei onde tu está. E Elias falou para ele: vai lá, fala para Acabe que eu quero me encontrar com ele. Mas se eu for lá, Acabe vai me matar, porque se eu chegar e dizer que te vi, ele vai achar que eu sabia antes de onde tu estava, e ele vai mandar me matar. Não vai lá, que nada vai acontecer contigo não. E ele foi lá. Encontrei Elias, Acabe, o profeta, e ele quer falar contigo. E aqui a gente vai caminhando nessa passagem aqui, olha só. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e lhe anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Versículo 17, eu estou em Reis 18. Versículo 17, vendo-os, disse-lhe: és tu, ó perturbador de Israel. Olha só o que Acabe falou para Elias, o profeta. Perturbador de Israel. É assim que aqueles que declaram a palavra profética, a palavra da verdade, são muitas vezes taxados, queridos, nomeados perturbadores. É ou não é verdade? Hoje você já vê isso muito. Nós, os cristãos, já somos às vezes taxados assim, perturbadores, intolerantes, chatos.
não gostam do que a gente fala, e o que a gente fala é a palavra do Senhor, mas ficam perturbados. A palavra profética perturba as trevas, e Acabe dizendo que ele era o perturbador. Mas olha só o que Elias fala. Cara, o profeta Elias, que homem cheio ali, né? Nesse momento aqui, cheio de ousadia, olha só. Respondeu Elias: eu não tenho perturbado Israel não, Acabe, mas tu e a casa do teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, manda juntar a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do porte ídolo, que comem da mesa de Jezabel. E aqui nós chegamos àquela passagem tão conhecida, capítulo 18 de 1 Reis. Elias e os 400 profetas de Baal. E lá Elias reúne os 400 profetas. E aqui a gente caminha mais um pouco aqui. Tem um pouquinho mais de paciência, irmão. Vamos ler aqui mais um pouquinho, olha só. Eu sei que vocês estão tendo, não precisa nem dizer isso, né? 1 Reis 18, do 20 ao 24. Mais uma observação interessante aqui. A palavra profética desmascara as trevas. E aqui o que aconteceu foi que Baal foi desmascarado como um falso Deus, que não pode fazer nada por ninguém. Nesse momento aqui, em 1 Reis 18, do 20 ao 24, então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e juntou os profetas no Monte Carmelo, porque quando Elias se encontrou com Acabe, ele disse: congrega o povo ali no Monte Carmelo, chama e tal, que a gente vai para um tudo ou nada ali agora. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Isso Elias falando ao povo, palavra profética, confrontando. Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Confronto. Escolha um lado. Se vocês acham que Deus é o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, sigam o Deus de Israel. Se é Baal, sigam o Deus de Baal. Mas vocês estão ali ainda entre dois pensamentos. Entre dois pensamentos. Decidam o que vocês querem. É necessário a decisão agora. Sempre tem, né, queridos? Sempre tem os isentões. Não é verdade? Sempre tem os isentões. Quando acontece ali um momento de ruptura e um momento para decidir: é isso ou é isso? É a mentira ou é a verdade? O que vocês vão querer? E os isentões sempre ali em cima do muro, se portando com covardia, né? Elias estava chamando aqui o povo: olha, decidam o que vocês querem para a vida de vocês, né, queridos? A palavra profética confrontando o povo: decidam, é Deus ou é Baal? Ah, vocês estão na dúvida? Pois agora a gente vai mostrar quem é Deus aqui. E aí continuando, olha só, continuando, né? Se o Senhor é Deus aqui, seguiu, se é Baal. Porém o povo nada disso. Versículo 22. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos e dividam em pedaços e ponham sobre a lenha. Porém não lhe metam fogo. Eu pegarei o outro novilho e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Versículo 24. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é o que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra profética é boa. Algo já estava começando a acontecer nos corações. Olha, agora a gente vai para o tudo ou nada. Toda dúvida vai ser sanada. E a gente sabe o que aconteceu, amém, queridos? Para eu não me prolongar muito, porque o meu tempo já foi. A gente sabe o que aconteceu. Os adoradores de Baal ali, clamando de manhã até o meio-dia: Baal, responde com fogo, Baal. E nada. E aí Elias: tá bom, agora é a minha vez. E ele orou e o fogo veio sobre o altar. Aleluia.
queimando, consumindo ali a oferta, o animal ali oferecido. Ele mandou até cavar uma vala ao redor do altar de pedras, 12 pedras. 12 pedras foram pegas, cada uma representando uma tribo de Israel. E com essas 12 pedras ele montou um altar de pedras e colocou o animal em cima, cavou uma vala ao redor do altar, derrama água sobre o altar, mais água, mais água, mais água, até que a vala ficou transbordando ao redor do altar. E aí foi que ele orou, e o fogo veio, e o povo entendeu que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus em Israel. Baal foi desmascarado através da palavra profética. A palavra liberada, a palavra da verdade. A palavra profética produz fogo e chuva. É o último ponto aqui. A palavra profética produz fogo e chuva, queridos. Produziu fogo que queimou o altar, consumiu o holocausto. E depois veio a chuva. 1 Reis 18, do 41 ao 40. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruídos de abundante chuva. Versículo 42 de 1 Reis 18. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. Versículo 44. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenhas. Amém, queridos? E aí foi declarado que vinha chuva. Vai vir chuva, Acabe. A seca vai acabar. E mais uma vez, através da palavra profética, um sinal poderoso se manifestou, mostrando que o Senhor é o verdadeiro Deus. Essa é a importância da palavra profética, o valor dela. Ela é eficaz, ela é vital, ela não deve ser negada e nem falsificada. Ela exorta e consola, ela perturba as trevas, ela desmascara as trevas, e ela produz fogo e chuva. Através das palavras que o Senhor liberar dos teus lábios, queridos, haverá fogo e chuva, amém? Haverá um novo tempo, haverá transformação, eu creio, você crê? Haverá uma renovação, porque isso é poderoso. Nunca cale a sua voz profética, nunca cale, nunca deixe de falar a verdade, aquilo que o Senhor quer que você fale, que nós falemos. Não retenhamos isso, liberemos, e aí vamos ver milagres, vamos ver o sobrenatural. O coração está abatido, a alma está triste, e nesse momento não queremos falar nada. Não vou falar, eu só quero chorar. Mas ok, chorar para o Senhor é bom, mas Ele quer que nos levantemos com autoridade, como esse profeta aqui se levantou, Elias, e declaremos a verdade, o milagre. Isso vai mudar, Deus é mais, vai acontecer, eu creio. O Senhor está quebrando essa penha. A palavra profética está batendo nessa rocha, através da palavra profética que eu libero, e logo estará tudo esmiuçado, e o Senhor assim fará tudo novo novamente. Aleluia. Acabe foi falar com Jezabel, caguetar esse banana. Homem frouxo é triste, queridos, homem frouxo, homem banana é triste, pamonha.
ele foi lá falar para Jezabel tudo o que tinha acontecido acerca dos profetas de Baal que foram exterminados ali no Monte Carmelo, após a manifestação do fogo. E Jezabel, a assassina de profetas, ela declarou a morte do profeta Elias. Elias, esse homem, ficou abatido e fugiu. Um momento ali de fragilidade humana, ele se deixou abater, mas nós sabemos que o Senhor foi até ele e o animou novamente. Mas o que é de Jezabel está guardado. O que é de Jezabel está guardado. E eu só digo o nome para você: Jeú. E a gente vai ver sobre isso na segunda parte, numa próxima oportunidade, ok? Que eu tiver, tá? Porque aqueles que querem calar a voz profética acabam se dando muito mal. Aqueles que querem calar os profetas, perseguir os profetas, perseguir a voz profética, perseguir a verdade, esses se lascam. Todos esses que estão querendo calar a verdade, censurar a verdade nesses dias, censurar a verdade, vão se dar muito mal se não se arrependerem. Porque a palavra profética, a verdade é a palavra profética, que instrui, que dá direção. Ela não pode ser detida. E quem se colocar na frente dela como empecilho vai se dar muito mal. E isso que eu estou dizendo agora é uma palavra profética. E nós não temos medo de dizer a verdade, de instruir, de dizer o que está errado e o que está certo. É necessário, porque nós somos profetas nessa geração. Amém, queridos?